Boa noite a todas e todos. Eu sou Ana Lúcia Góes, sou fisioterapeuta, estou lotada no Instituto Multidisciplinar de Reabilitação e Saúde, aqui da Universidade Federal da Bahia, e estou aqui novamente para conversar, para fazer o plantão da greve, a PUB, né, discutindo dessa vez, como a gente prometeu, a carreira BTT, que é o ensino básico, técnico e tecnológico. Então, nós tivemos ontem, pela manhã, uma mesa, né, que foi a mesa setorial para discutir alterações propostas de modificação da nossa carreira, porém, elas não terão impacto no orçamento, tá? Foi uma mesa bem interessante. Nós discutimos ontem à noite, na live de ontem, a carreira do magistério superior, e a live de hoje é para a gente falar da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico, que envolve creche, colégios de aplicação, né, dentro das universidades. Eu gostaria, antes de trazer a nossa convidada mais do que especial, de pedir para quem está chegando, né, que curta nosso plantão, que compartilhe, que se inscreva no canal, que nos siga nas redes, porque esse plantão ele vai continuar até as mesas, até a gente decidir que, junto com a base, que as mesas de negociação são suficientes e que nós concordamos com os termos e que a greve finalmente tome um outro rumo. Tá? Antes de comentar da nossa convidada, eu gostaria, foi um compromisso que eu assumi comigo mesma, de todas as vezes que conduzisse as lives do plantão da PUB, de pedir, né, que a gente ajude o Rio Grande do Sul. Tá? Então, a PUB está com a campanha, e eu tenho certeza que todos os sindicatos das unidades federadas ligadas ao PROIFES Federação estão em campanha também. Então, nós somos ponto de coleta, né, para quem está em Salvador e região metropolitana, e o que mais se precisa, né, é de água potável, produtos de higiene pessoal e limpeza, itens de cesta básica, roupa de cama e banho e ração para os animais. Então, seja um doador, se você puder doar, doe o que você puder. Se você não puder doar, faça uma oração, peça para que as pessoas que ainda estão desaparecidas sejam encontradas, as pessoas, os animais, que o Rio Grande do Sul consiga se reconstruir, peça esperança, né, para as pessoas que estão lá, para nossos irmãos. Esse é um momento de solidariedade, e que a gente não pode deixar de ter esse compromisso todas as vezes que nós tivermos numa live, né, numa condição de conversar com o público. Então, agora eu gostaria de trazer para essa conversa a professora Rosângela Gonçalves, que é diretora de Direitos Humanos do PROIFES Federação, e que vai falar, né, vai destrinchar para a gente aqui hoje quais foram as propostas relacionadas à carreira BTT. Rosângela, um prazer lhe encontrar, ansiosa para as próximas reuniões de direitos humanos, que é uma pauta também muito importante, mas estamos aqui para falar de ontem. Então, me conte como é que foi a mesa, falando especificamente agora da carreira BTT, lembrando, só fazendo um resgate aqui, Ró, que a gente tem tido esse compromisso também, sempre tem gente nova chegando, né, de que hoje nós temos 3 mesas, né? Então, a mesa permanente de negociação, que foi a mesa em que nós assinamos o termo de compromisso para ter uma melhora nos benefícios creche, alimentação e saúde, né? Esse termo de compromisso foi assinado no dia 25 de abril, né? E a gente está entendendo que essa mesa agora ela vai dar um tempo,
né, porque houve um compromisso do Ministério da Gestão e Inovação, por meio da ministra Esther Dweck, de abrir mesas de negociação específicas, então hoje são mais de 60 mesas abertas, e agora a gente tem a mesa da educação, então nós temos a mesa setorial para discutir a carreira sem impactos financeiros, que foi essa mesa que aconteceu ontem, e amanhã nós vamos ter a mesa que envolve o impacto no orçamento, né, e que vai discutir especificamente a nossa campanha salarial, nossa proposta, né? Então, o governo vem com uma contraproposta aí àquilo que a gente apresentou em abril, né? Então, só fazendo mesmo um resumo do que né, do momento que a gente está, e essa live é para falar da reunião de ontem, né, que foi sem impacto financeiro, mas trazendo a perspectiva das propostas relacionadas ao ensino básico técnico e tecnológico. Então, agora, a fala é toda sua, Rosângela. Não, mas a fala é nossa. Vamos conversar, vamos na prosa. Eu gosto da prosa. Então, boa noite a todas, todos e todas. É um prazer estar aqui dividindo com vocês a experiência que tivemos ontem nessa mesa de negociação junto com o MEC, com a CETEC. Né? Nós tínhamos 2 mesas, nós nos dividimos. 2 pessoas, Raquel e Flávio, foram para a mesa da CESU, né? que vai discutir a Magistério Superior, e eu e Isaura, que é da DURN, lá do Rio Grande do Norte, eu sou presidenta do meu sindicato, do Sindedutec, nós fomos para a CETEC. Mas antes de começar, Ana, eu quero comentar aqui, reforçar a importância do engajamento, da ajuda com os nossos colegas lá do Rio Grande do Sul. A gente tem feito uma intensa divulgação também no Pix da nossa parceira sindicato, nosso sindicato, né, que é da Durgues, que é o sindicato do Rio Grande do Sul, que está fazendo um trabalho intenso, belíssimo e extenuante, né, de acolhimento, de ajuda, enfim, é um momento bastante delicado, difícil e ímpar, né? Então, acho que, para além disso, acho que deverá ser pauta, principalmente da nossa diretoria, esse cuidado com o meio ambiente, né? A gente tem falado isso constantemente, mas eu acho que os sindicatos precisam entrar numa discussão bastante aprofundada e qualificada de o quanto estamos ainda destruindo o espaço em que vivemos, e ele é finito, e ele responde. Então, acho que, para além de todos os males, eu acho que é preciso fazer não só acolher, mas pensar em possibilidades e passos futuros. Bueno, então vamos lá. Primeiro eu quero contar uma coisa para vocês, porque eu acho que essa parte didática vale a pena. Gente, assim, uma das coisas que a gente levou para a mesa de negociação para fechar a pauta do Rio Grande do Sul foi um pedido dos próprios colegas do Rio Grande do Sul, que diz respeito especificamente ao MEC, que é a construção de um estado de emergência que dá essa proposta, que dá essa possibilidade, que é a flexibilização, né, dos 200 dias letivos de outras formas pedagógicas, como aconteceu na pandemia. Então, nós levamos essa pauta, ela não constava na nossa pauta da mesa, mas a gente fez questão de fazer esse trabalho, não só por pedido, mas por entendermos que isso sim é importante e relevante. Então, já deixo aqui publicamente, né, do compromisso do MEC, muitos compatriotas, é bom, mas muitos gaúchos que estão lá no MEC também estão bastante preocupados, enfim, todo o Ministério, toda a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está comprometido na ajuda com os nossos
co-irmãos, né, nossos brasileiros do sul do país, da minha terra natal, né, sou gaúcha de nascimento, então estão comprometidos com isso. E uma outra questão importante, que é bom a gente frisar aqui, esta é uma mesa permanente. O que significa isso? Significa que não é no primeiro momento que a gente vai resolver todas as pautas, mas que isso é um processo de construção e de negociação, e foi esse movimento que a gente conseguiu construir lá junto com as outras entidades que representam docentes no país. Então, a gente, a princípio, essa mesa tinha uma dinâmica, né? O MEC trouxe uma dinâmica que era de ler e organizar o que era pauta das entidades. Fazer o regimento, né? Não, antes do regimento. A proposta era organizar assim, o que era ponto de pauta, desses pontos de pauta, o que era importante, vital para a gente nesse momento, e o que não era orçamentário, ou seja, o que não dependia apenas da assinatura do MEC. Tudo que depende de dois ministérios, MEC e Ministério da Economia, a gente não aborda ali. Então, se eu preciso do aval do MEC e também a assinatura do Ministério da Economia, não é pauta para aquela mesa. Muito bem, o início do processo foi esse, mas a gente conseguiu, numa conversa que demorou um pouquinho, né, reverter isso e já fazer algumas sinalizações de pautas que para a gente são muito nevrálgicas, urgentes e que a gente precisava abordar. Uma delas diz respeito à 983, que é uma pauta que impacta na nossa carreira, impacta no nosso trabalho docente, impacta na nossa saúde física, mental e, quiçá, espiritual. Então, a 983 é uma pauta muito cara, porque, no fundo, ela destrói. O objetivo é destruir toda a proposta de educação oferecida nos institutos federais, o princípio educativo, né, integrado, e com pesquisa, extensão, gestão participativa, tudo isso está comprometido. Professor, então, Oi. Considerando que pode ter gente aqui que não sabe que portaria é essa, me conte aí um pouquinho sobre essa portaria. Ela fala de quê? Ela trata de quê? Conto sim. Essa portaria, ela foi instituída no governo Jair Messias Bolsonaro, e ela organiza, ou ela pretende organizar o trabalho docente. Então, ela tem lá uma definição do que significa o quantitativo de hora-aula, define também o mínimo de horas-aula que a gente precisa estar com alunos, o que a portaria define também o que ela entendia por aula, né? Então, por exemplo, aula na portaria é professor, sala de aula é aluno. Professor orientando aluno não é aula. Professor com grupo de aluno não é aula. Então, eles tinham uma definição, tem uma definição nessa portaria. Aumentando a necessidade, com isso, né? Aumentando a necessidade da permanência do docente em sala de aula com alunos, diminuindo os horários para pesquisa, extensão e gestão democrática participativa. Então, enfim, transformando a proposta do Instituto Federal num grande colegião. Então, esse é assim, de uma forma muito resumida, muito simples, muito glacê, assim, sem aprofundar. Basicamente, esse era o grande risco. E o risco para a nossa carreira é que essa 983, ao nos tirar a possibilidade de exercer a pesquisa e extensão, ela, inclusive, num médio e longo prazo, desconfigura a necessidade de um professor DE, professor de dedicação exclusiva. Eu não preciso mais. Eu posso ter um professor só que vai dar aula, né? Porque é isso que a portaria, ao longo do seu processo, instituía. Então, ela é nefasta para toda a rede, tanto que é um movimento nacional com relação a 983. Muito bem, Ana. Então, essa portaria foi um dos pontos que a gente trouxe. Olha, a gente precisa discutir isso.
Isso precisa estar explícito aqui no nosso compromisso com vocês, nessa mesa de negociação, até porque uma boa parte da greve, nós estamos em greve no CIDIA-EduTech, e na nossa pauta de reivindicação, a extinção da 983 é um ponto. Então, esse ponto precisa ser definitivamente encerrado, esse capítulo, para que a gente consiga avançar e avançar na defesa da carreira, na defesa do processo de ensino, enfim, né, da qualidade da educação que o Instituto dá. Então, o que a gente conseguiu acordar com relação ao 983 nesta mesa de negociação? A gente fez um pedido para que o MEC fizesse uma portaria suspendendo a 983 e instalando um grupo de trabalho em que esse grupo de trabalho vinculado a essa mesa se debruçará em alternativas e em situações de ajuste e reestruturação desta nova forma de organização do trabalho docente. O que o Proifes Federação e o que a gente levou como base para esta questão em específico? Que o MEC coloque já como compromisso assinado, né, na prática, o termo de acordo que foi assinado, o termo de acordo 19 de 2015, que foi assinado pelo MEC, foi assinado pela gestão, e que nesse termo de acordo, Ana, na cláusula 6ª, ela estabelece a equiparação da carreira EBTT com a carreira do magistério superior. Então, só nesse termo de acordo, a gente já tem aí duas situações que para nós são muito caras, que é o mínimo de hora-aula, que é a questão do ponto, né? Porque você tem uma outra forma dentro da escola, da universidade, de prestar conta para a sociedade quais são os tempos e como é que você distribui esses teus tempos remunerados, sem necessariamente ter que bater ponto. Então, você tem um trabalho, plano de trabalho, né? Que é publicizado, é digital, ou você coloca aqui nas universidades, o pessoal fixa, inclusive, nas salas, na entrada das suas salas, que dia que ele atende aluno, que dia que faz orientação, que dia que está em sala de aula, enfim, isso não significa que a gente não queira. E eu acho que é bom que a gente esclareça, Ana, porque assim, pode parecer, e é equivocado se isso parecer, de que professor não quer bater ponto porque não quer trabalhar. Não é nada disso. A dinâmica da escola é outra dinâmica, a gente não está no escritório. Né? Você tem momentos que você está ali na sala de aula, tem momentos que você está em campo, tem momentos que você está acompanhando um estágio, você tem espaços dentro do teu processo, está numa comissão, está construindo um curso, enfim, você está trabalhando, mas você constrói essa agenda, esse teu processo de trabalho, esse partilhar, né, de tempo remunerado com a sociedade, de uma forma diferente do que ir lá, botar o dedão e bater ponto. Então, ao Ministério assumir o termo de acordo que foi assinado, o termo de acordo 19, e ao equiparar com o Magistério Superior, a gente já consegue superar essas questões. Mas ainda tem questões que ainda são frágeis, Ana. E eu acho que uma delas, eu gostaria de deixar aqui registrado, no que diz respeito à hora-aula. Então, assim, qual é a preocupação dos institutos federais com relação à hora-aula? E esse debate está longe de ser encerrado, mas eu acho que a gente precisa lembrar que a federação e os seus sindicatos federados têm um compromisso com o trabalhador e a trabalhadora da escola. Com isso, ele tem um compromisso com a saúde física, mental e a preservação dessa pessoa nas suas condições plenas de trabalho, nas suas condições de trabalho, e que esta carga horária, para a gente que oferece educação básica, técnica, a gente tem uma configuração distinta da universidade, no que diz respeito à hora-aula docente. Por que eu digo isso? Porque você tem uma oferta da educação básica
no seu núcleo comum, onde nem todas as disciplinas têm por exemplo, tem 4 horas de aula diária, então você tem disciplinas que têm uma aula diária, tem disciplinas técnicas que têm essa característica, você precisa ao mesmo tempo para a preparação dessas aulas, você se desloca de um espaço físico para outro espaço físico, fecha seus, né? Você precisa desse tempo que na 983, que a gente pede para revogar, e que é o compromisso do MEC, é de revogação, computava como 60 minutos. Então, para que você pudesse fazer todas essas questões que fazem parte do trabalho, inclusive a manutenção da sua voz, inclusive a possibilidade de você dar uma parada, tomar uma água, fazer esse descanso necessário, porque é a nossa mais cara ferramenta, ele não está incluído nessa portaria. Então, a hora-aula para nós, ela é muito cara, porque a gente entende que esse tempo de aula com os alunos, 30 alunos numa sala de aula, e o intervalo de, vamos supor, né, 30, que a hora-aula seja 50 minutos. Esses 10 minutos que corresponderiam a 60, eles compõem a minha carga horária docente, mas eles não estão mais destinados à minha presença, a minha ação pedagógica com a turma. Ela compõe, então, para cômputo, ela compõe, mas para construção, para a produção da minha carga horária distribuída no período, ela é de 50 minutos. Então, ao ter aulas de 50 minutos, registrando lá, né, entendendo-se como 60, eu tenho esses 10 minutos que me garantem, só um exemplo, tenho colégios que é 45, mas esse quantitativo, e qual é a nossa discussão, eu acho que é pertinente, esse quantitativo precisa ser unificado. Por que ele precisa ser unificado? Porque você tem escolas, uma capilaridade de escolas e de institutos federais em lugares de espaços de cidades menores, em proporção aos grandes centros, onde os docentes ficam mais fragilizados nas negociações com o seu corpo dirigente. Então, ao você liberar isso para que cada instituição defina, eu acho que até pode definir, desde que ele garanta que o professor tenha essa possibilidade de saúde, né? Essa possibilidade de tudo isso que a gente está falando, de garantir qualidade de trabalho. Sim. Então, se isso é definido de forma universal, você tem essa garantia para um trabalho docente decente, fazendo um trocadilho, né? Então, você garante esse espaço para esse professor. Mas ainda é uma discussão que a gente vai ser desenvolvida, aprofundada, provavelmente o MEC nos sinalizou que a gente conseguiu isso na mesa, um prazo para essa resposta. Então, a gente já tem, inclusive, uma agenda para o dia 27/5, né? Então, dia 27/5, nós teremos outra reunião virtual com a CETEC, para que eles tragam quais são essas possibilidades. Então, eles levaram isso como um compromisso da mesa, né, de criar esse GT para estudar, de suspender já a 983, e com base nessa suspensão, o que vale é esse decreto que eles vão emitir, respeitando essas cargas horárias, anulando ponto, e colocando o mínimo de hora-aula para 8 horas aula, o mínimo. Esse foi um ponto. Tá. Eu vou deixar você respirar um pouquinho, beber uma água, que eu vou chamar o nosso comentarista que chegou, está aqui só esperando a gente anunciar para ele entrar. Então, por favor, venha para a mesa aqui para a nossa conversa, professor Emanuel Lintz, que é professor da Faculdade de Direito, e
foi o presidente da PUB na gestão passada e hoje está como membro do Proifes Federação. Boa noite, professor. Boa noite, professora Ana Lúcia. Boa noite, professora Rosângela. Que bom vê-la aí novamente, né? Virtualmente, mas novamente. Boa noite para todas as pessoas, viu? Desculpe pelo atraso de novo, já falo isso toda live, né? Estou na correria, saindo de uma coisa para outra, aí, me desdobrando entre as atividades. É o velho e bom corre. Antes de abrir para algum comentário que você tenha em relação ao que falo, vou fazer um resuminho do que a professora Rosângela falou até agora, mas eu queria cumprimentar quem está aí no nosso chat. Então, Solange, Jeff, Andréa Lima, Andréa Aki, Mônica, Ana Lúcia, Adnilra, Cláudio, Emílio, Solange, Cláudia, Felipe, Vitor, agora que entrou. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E meio que Rosângela já andou respondendo algumas coisas que já apareceram aqui no chat, mas ainda tem uma dúvida, professora Rosângela, porque tem momentos que você fala de suspensão, tem momentos que você fala de revogação. Então, a pergunta que está aqui pairando foi suspenso e quando é que vai ser instituído, né, essa suspensão ou foi revogado? Então, qual é o compromisso do MEC? É a revogação? Para quando é que isso acontece? Então, acho que a gente já pode começar isso. Por aí, depois a gente segue. Tá, eu até é bom, Ana, que Emanuel está aqui, que qualquer deslize jurídico ele me ajuda. Porque, assim, eu concordo com quem falou aqui que não é a primeira vez com o Felipe. Não é a primeira vez, Felipe. Mas a gente tem batido muito pesado nisso, porque a revogação significa que eu retrocedo no anterior a 983, que tem muitos problemas, tá? Não é o melhor dos mundos. A então, portaria antes da 983. Isso, eu revogo, eu retrocedo para a portaria antiga. O que a gente pediu, se me falei em revogação, me perdoe, foi equívoco meu, porque o que a gente pediu para o MEC foi a suspensão. E ao suspender, ele cria e aí, assim, juridicamente, a gente pede o que a gente quer, e aí a resposta do MEC vai precisar, né? Eles vão ter que voltar fazendo uma contraproposta, porque a gente condicionou essa questão. Olha, isso é um problema, isso precisa parar, e a gente precisa resolver isso quanto antes. Então, suspende, cria um GT. Daí também tem essa discussão, né? Ao suspender, eu retrocedo. Então, o compromisso é que eles fariam essa análise jurídica, para que, se isso fosse possível, e dentro do possível, já fazer o GT para a gente construir a nova portaria, né? Que atendesse realmente à necessidade e amparasse o corpo docente, muito, muito basicamente, considerando o termo de acordo 19, então, porque só aí a gente já tem um ganho bem substancial, e aí, assim, a celeridade do grupo de trabalho é a celeridade que a gente precisa para que essa nova portaria entre em vigor. E eu não tenho essa resposta ainda, na verdade, a gente vai esperar isso vir do MEC. O que a gente vai fazer, que nós vamos fazer na Proifes, na federação, é nos preparar para que, pensando vários cenários, dentro dos cenários possíveis, o que a gente pode fazer como contraproposta, porque nesse processo que se trabalha dentro de uma relação de negociação, né? Acho que quando você negocia com alguém, essas coisas precisam ser flexíveis, mas elas têm que ser flexíveis, mas têm que ser atendidas. No caso da 983, a gente está muito unido, todas as entidades que representam docentes que estavam na mesa têm a mesma compreensão. Então, isso para a gente que está reivindicando é um ponto muito positivo. Então, assim, dentro das questões que foram levantadas na mesa, a grande maioria dos pontos que a gente se debruçou foram consenso,
de que eram pontos nevrálgicos e que que o MEC podia se movimentar e trazer uma contraproposta para a gente para o dia 27. Não sei se você quer falar, mais alguém quer falar? Quer comentar, professor Emanuel? Seu áudio tá fechado. Ainda. Não, é porque gente, desculpa, eu estava respondendo uma mensagem aqui, me atrapalhei nas janelas. Estava no outro navegador, porque eu tenho que abrir aqui, é melhor esse aplicativo aqui pelo Chrome. Olha, é sobre a 983, né, que está falando sobre a carga horária. Revogação, suspensão. Isso. Na verdade é o seguinte, do ponto de vista jurídico, assim, quando tem um negócio que a gente chama de repristinação, mas que é uma coisa que só acontece em situações muito excepcionais. O que é repristinação? Vamos supor que você tem a lei de 80, certo? Uma lei lá da década de 80, que foi revogada por uma lei da década de 90, certo? Então, você tem a primeira lei que foi revogada, a segunda lei que é a revogadora. Se essa segunda lei é revogada, a anterior não retorna, salvo em situações excepcionais, entendeu? Se tiver determinação expressa nesse sentido. Então, a rigor, o que eu acho que é fundamental nessa discussão sobre a portaria 983 é você ter uma equiparação, porque na LDB, o que é que tem? A nossa carga horária, objetivamente, né? Na LDB tem um artigo que, salvo engano, é o 57, aí vocês podem olhar para confirmar, viu, gente, que eu estou lembrando de cabeça aqui. Eu acho que é o artigo 57 que ele fala, eu não me recordo se ele fala de universidades ou de instituições públicas federais de ensino superior, certo? Eu acho que deve utilizar a expressão instituições públicas federais de ensino superior, que a carga horária docente vai ser de 8 horas de sala de aula, certo? Isso é basicamente o parâmetro que é utilizado na maioria das universidades. Então, o que é que aconteceu? Todo mundo aqui sabe disso, já dando boa noite de novo para quem está acompanhando aqui a live, que está nos comentários, imagino que deva ser, a maioria das pessoas, evidentemente, da carreira BTT, né? Tanto nas universidades quanto nos institutos federais. Com a equiparação, mesmo que lá no dispositivo, vocês podem olhar e jogar até nos comentários para ajudar aqui a redação do artigo 57 da LDB, da 9394, da lei 9394, né, que é a LDB. Eu acho que fala de educação superior. Então, em tese, você tem o magistério superior e o magistério ABTT, ou seja, supostamente esse artigo 57 não valeria para o magistério ABTT, mas isso não faz sentido porque as carreiras foram equiparadas, entendeu? Então, o magistério ABTT foi criado a partir de 2008, que inclusive é uma movimentação do PROIFES, todo mundo aqui sabe disso, o PROIFES que lutou pela criação da carreira ABTT, né? A reformulação da antiga carreira de primeiro e segundo grau, e aí tem a lei que regula os institutos federais, é de 2008, né? 11892, se eu não me engano. 11892. E em 2012 a gente tem a 12772, que é a lei que regula a carreira do magistério federal, que tem magistério superior e magistério ABTT, né? E todo mundo sabe que a tabela é rigorosamente igual. As diferenças que tem, por exemplo, entre magistério ABTT e magistério superior tem a ver na composição das titulações do corpo docente, né? Porque no corpo docente do magistério superior você tem uma titulação maior na parte do doutorado. Aqui, ó, Solange jogou, tá vendo? 57. Não, acho que não é essa redação, não. A redação é um pouquinho diferente. Mas, enfim, é essa a ideia aí. É 8 horas semanais. Mas eu acho que falava lá de... Isso, mas isso. É isso aí que a Solange jogou, mas é só a redação que eu estou estranhando um pouquinho. Mas é isso daí que ela jogou, são 8 horas. Mas aí o que é fundamental? O fundamental é, a partir de 2012, a gente faz parte do magistério federal e as carreiras devem se equiparar, inclusive quando se trata de regulamentação de carga horária, entendeu? Então, qual é o problema? O problema é que o professor, por exemplo, em dedicação exclusiva, ele entra na universidade com um parâmetro, se for do magistério superior, né? O colégio de aplicação vai ser EBTT, ou então creche. Ele entra com um parâmetro mínimo de 8 horas. Aí a universidade pode regular de uma forma diferente, estabelecer 12 horas para o docente DE, etc, etc. O professor que é do magistério EBTT, pela portaria 983, ele já entra com a carga horária superior, se ele é DE, entendeu? Então, ele já entra com a carga horária de 14 horas. E ele entra com a carga horária de 10 horas, se ele é professor 20, né? 20 horas. Então, veja que tem uma diferença aí, porque você tem uma lei que prevalece sobre uma portaria, que estabelece uma carga horária menor do que a da portaria, entendeu? E a portaria, na verdade, quebra totalmente a equiparação entre o magistério superior e o magistério ABTT. E isso, inclusive, eu posso recuperar isso aqui também, né? Rosângela me ajuda aqui nos comentários.
Isso, inclusive, já estava lá no nosso termo de acordo, lá atrás, né, em 2015. Aliás, não, essa portaria que estava no nosso acordo de 2015 foi do controle de pontos. É do 19 de 2015. Para o nosso acordo de 2015, que é para retirar o controle de ponto, que está na nossa pauta, que a gente caminhou para a CETEC, né? Não só esse. Ele equipara com o magistério superior, na cláusula 6ª. Equipara com o magistério superior, mas eu não me lembro se falava especificamente de carga horária. O que eu me lembro que no acordo de 2015 fala, né, é que a gente tinha que retirar o controle de ponto. Então, não fala... A gente tem que retirar o controle de ponto, que ainda tem esse negócio do controle de ponto no magistério ABTT. E o que a gente está reivindicando, isso está, inclusive, no nosso ofício que a gente mandou ontem, né, para a CETEC, tem 4 pontos de pauta, um deles é esse, é o cumprimento do acordo número 19 de 2015, com a inclusão de uma linha lá para retirar o controle de ponto no magistério ABTT, né, por equiparação ao magistério superior, e, além disso, aí eu não me lembro como é que a gente botou lá, se foi revogação ou suspensão, certo? Mas, no final das contas, eu acho que o resultado vai ser o mesmo, a não ser que o governo coloque expressamente na norma que passa a valer a norma anterior. Se ele não colocar isso, a norma anterior continua sem valer, entendeu? Então, a norma anterior foi revogada, vai continuar revogada. A 983 é revogada, continua revogada, entendeu? A não ser que ele diga lá, olha, estou restabelecendo a lei anterior. Mas eu acho difícil que ele faça isso, né? Se for para revogar, é para suspender mesmo essa carga horária, né? Essa é uma das justificativas que eles sempre dão. Se revogar essa, volta para a anterior. Então, para essa demora, né, atender essa chamada, esse pedido, é muito por conta disso. Eu estou vendo aqui o comentário de Lucas. Lucas está dizendo aqui, né, que no FPR o mínimo é 12 e máximo de 16 desde 2012, que é isso. Assim, cada universidade vai regular. Agora, o parâmetro do mínimo deveria ser 8 horas. 8. Então, essa é a... 17, que é esse artigo 50 do LDB. Kat está falando aqui, né, Kat Sosnovski, né, Sosnovski, está falando sobre sobre o magistério MS e EBTT, equivalentes. Eles já são equivalentes na prática, né? A dificuldade de você unificar, eu não sei se a unificação é muito vantajosa hoje, por quê? Porque tem 2 questões que são centrais. Primeiro, a diferença na titulação da composição do corpo docente, entendeu? Segundo, porque a gente tem uma diferença previdenciária, né? No EBTT você tem uma redução do tempo para aposentadoria, que no magistério superior não teria. Então, pense aí, para a gente conseguir diminuir a aposentadoria do magistério superior, era capaz do governo querer aumentar do magistério ABTT, entendeu? Em vez de diminuir do magistério superior, porque quem tem aquela redução para a aposentadoria é o magistério ABTT, o magistério superior não tem essa redução para a aposentadoria. Dificilmente a gente conseguiria reduzir por equiparação à EBTT. Era mais fácil o pessoal querer puxar a EBTT para cima, colocar mais tempo de trabalho, entendeu? Então, a equiparação hoje tem essas 2 barreiras. Tem a questão previdenciária e tem a questão da distribuição da titulação do corpo docente, né? Por isso que, por exemplo, tem aquela proposta da gente de tirar a barreira do doutorado para ascender, para subir para a classe de associado, no caso do magistério superior. Na verdade, isso faz mais sentido para o magistério ABTT, porque se você está lá na D3, você não consegue subir para D4 sem o doutorado. Você pode até ter o RSC, certo? Mas você recebe mais como você recebe o equivalente à retribuição de doutor. Então, se você, por exemplo, você é mestre, né, tem mestrado, e pega o RSC, em vez de você receber um RT de 50%, você vai receber um RT de 115%, certo? Então, isso já faz muita diferença. Só que o seu vencimento básico é o vencimento básico mais baixo ainda, entendeu? O seu vencimento básico é o vencimento básico de D3, 4, né, de 304, não é o vencimento básico de 401, porque se você subir de D304, essa terminologia que eu sei que vocês utilizam, né, se eu estiver falando alguma coisa diferente do que vocês falam, vocês me avisam. Você está no vencimento básico de 304, na hora que você sai do vencimento básico de 304 para o vencimento básico de 401, você dá um pulo de 25%. É esse pulo que você não dá sem o doutorado, entendeu? Nas universidades, a gente consegue dar esse pulo, porque boa parte já tem o doutorado. No Instituto Federal, o que é que vai acontecer? Tem muita gente que não consegue dar esse pulo de vencimento básico, porque tem um RSC, então recebe a RT de 115% em vez da RT de 50%,
mas não consegue aumentar o seu vencimento básico. Entendeu? E aí não tem esse aumento maior. Por isso que a gente está com essa proposta de tirar a trava do doutorado para subir para a classe D4, entendeu? Isso tem muito a ver, na verdade, com o magistério e a BTT. E tem a ver com essa composição da titulação mesmo. A gente até levantou esses dados, Eduardo chegou a levantar esses dados das titulações, né? Eu posso até tentar recuperar aqui no magistério e a BTT. Oi. Professor Emanuel, eu vou aproveitar que você está aqui para a gente deixar um tempo para você explorar melhor essas mudanças que eu acho que são importantes quando você fala que vai tirar as travas, principalmente para a BTT. É importante você apresentar uma planilha que você tem discutido aí para ter esse panorama, né, mais organizado, né, e visualmente, quando a gente visualiza, ele fica melhor, fica mais sistematizado. Eu estou recuperando, eu abri aqui o documento, estou recuperando as pautas do EBTT, que está assim, ó, fim do controle de frequência para os professores da carreira do EBTT, com inclusão no decreto 1590 de 95, como já acordado entre Proifes Federação e Governo Federal no Acórdão 19 de 2015, e que ainda não foi cumprido. E o item que é revogação total da portaria MEC 983 de 2020, com estabelecimento de GT para estudo de um novo decreto ou portaria que garanta a equiparação do EBTT ao magistério superior em relação a todas as condições de trabalho de ensino, pesquisa e extensão. E é nesse item aí que a gente o MEC se comprometeu, que dia 27 já traz alguma sinalização. Eu entendo que, como é uma pauta que está articulada com todas as representações sindicais da mesa, então a gente tem aí um processo bastante forte, né? E me sinto bastante confortável com isso, porque a gente tem força ali na mesa de negociação, que, como toda mesa, tem seus tensionamentos. Eu estava lendo aqui que a gente lá, um dos colegas aqui comentou sobre o que a gente segurou lá no IFPR, a 983, a implementação, e aí, assim, vou puxar a brasa para nossa assado do sindicato, porque, sim, foi um movimento dos colegas, de todos os docentes, do corpo docente, mas o sindicato estava junto com esse processo todo. Então, a gente também tem aí que, né, vamos, já que ninguém nos louva, louvemos-nos nós mesmos. E aí sem medo de ser feliz. Eu não vou entrar nos detalhes aqui do chat, não, porque tem gente do IFPR, do IFBA, de alguns lugares, eles estão se conversando aqui, descobrindo exatamente o que o professor Emanuel comentou, que é no momento em que não existe uma regulação nacional, cada instituto estabelece a sua carga horária, né, em portaria de cada instituto. Então, eles estão se descobrindo aqui como é que funciona cada um. E isso nos deixa muito frágeis, principalmente nos espaços onde você tem uma escola numa cidade menor, onde você tem gestores querendo resolver os seus problemas de falta de professores, enchendo os colegas com sala de aula, então 24 horas em sala de aula. Então, esse é um risco que a gente tem muito carinho, muita preocupação, e que a gente vai lutar muito para que esses equívocos, essas fragilidades não aconteçam, que a gente consiga ter um trabalho docente que respeite as condições de trabalho equânime no país como um todo, né? Na rede toda. Perfeito, professora. Quem está no chat nos escutando nesse momento, que tem alguma pergunta, por favor, pode fazer, que a gente lê, a gente discute, a gente está aqui para isso, é uma mesa para a gente não apenas comunicar o que aconteceu na mesa de negociação, qual foi a proposta do Proifes Federação,
mas também para a gente tirar dúvida, para a gente discutir, fazer esse bate-bola, que é a coisa mais importante para a gente hoje, né? Fazer com que a informação chegue nas pessoas de interesse. E aí, lembrar de curtir, compartilhar, comentar, né? Dar um like e para que essa informação ela se amplie também, ela seja mais divulgada. Ana? Muito obrigada, Cláudio. Sempre estou fazendo críticas em algumas lives, mas essa está muito esclarecedora. Parabéns, que bom. Obrigada. Ana, deixa eu contar uma coisa importante, porque eu sei que para vocês que têm colégio de aplicação e educação infantil é importante. Essa mesa, ela é uma mesa de negociação com as entidades sindicais. Então, o CONDCAP e a representação dos colégios de aplicação e escolas de educação básica infantil não fazem parte dessa mesa. Mas como o PROIFES tem um compromisso, né, e nós temos na nossa base também os professores EBTT que atuam nesses espaços, a gente levou um documento produzido pelo CONDCAP, entregou ao MEC e referendou e reforçou a necessidade de que venha à pauta, e aí essa foi uma outra questão que a gente apontou lá. A gente tem alguns espaços específicos do EBTT diferentes dos institutos federais. Colégio de aplicação e escolas infantis que atendem criança, né? Educação infantil é uma delas, colégios militares é outra delas. Então, em algum momento, a gente precisa trazê-los como convidados ou estabelecer isso na minuta de trabalho, que ficou para a próxima reunião, até com a possibilidade da gente alterar essa minuta metodológica, né? De trabalho, de metodologia do trabalho das mesas, porque eles têm as suas especificidades e elas precisam ser, e imagino que são nesses espaços, né, de negociação, que elas precisam ser trazidas e que a gente, de uma forma democrática, enfim, consiga sanar essas discrepâncias, né, no país como um todo e também nos espaços onde os nossos colegas EBTTs estão trabalhando. Então, a gente se comprometeu também com o CONDCAP, com as escolas de aplicação, e levamos, entregamos a proposta. Não nos aprofundamos por conta dessa definição que precisa estar afinada ainda, né? Não fizemos. Perfeito, professora. Tem um comentário aqui de Wagner Santos que diz: essas diferenças no IFPR para os outros institutos federais são os impulsionadores de sermos os pioneiros em aderir ao instrumento de greve, com o objetivo de pressionar pela reposição da inflação. É isso, né? E tem uma pergunta aqui de Meire Boaventura, que é sobre o RSC, que, se eu não me engano, é a retribuição de saberes e competências, né, para os professores EBTT na UFBA, né? Como anda essa situação? Essa foi uma pauta também que a gente conseguiu amarrar com o MEC. Nas 3 pautas, né, que eu disse para vocês que a gente trouxe, uma delas foi a recomposição da CPRSC. Vamos lembrar, no governo passado, que eu não vou mais falar o nome do governo, tá, gente? Porque eu acho que isso traz mau agouro. No governo passado, ele fez o desserviço de desconfigurar os conselhos, de desconfigurar todos os movimentos que envolviam e incluíam a sociedade civil organizada e nos deixou fora de muitos espaços. A CPRSC é uma delas. Então, uma das pautas que a gente trouxe é a recomposição e a recomposição que tinha antes do governo passado, para que esse conselho consiga colocar de novo na pauta a CPRSC, e somando a isso a possibilidade também de abertura para que ele fosse também um instrumento para quem é da carreira
técnica, né, para os tais, porque até então eles não podem, não têm essa possibilidade. Então, a gente trouxe isso como também uma possibilidade, a gente mesa. Então, acho que é bacana isso, bem legal, boa pergunta. Então, a gente está entendendo que talvez dia 27 de maio tenha alguma resposta em relação ao RSC também. É isso? Eles vão trazer a resposta. O que a gente não pode fazer é a previsão de que qual resposta virá. Então, claro. A gente vai se. Assim, o que eu estou entendendo é que, nesse meio tempo, vamos nos debruçar e estudar possíveis alternativas, até para que, dependendo da resposta, a gente já tenha alguma alternativa de contraproposta, ou devolve para a base, vai para um. Enfim, como é permanente, a pressa é nossa, não é deles. Então, é isso. E a ideia é implementar, professora Ana, porque na UFBA a gente aprovou essa resolução que regulava o RSC, já com base na lei anterior. Aí teve a alteração da lei, né, do regulamento lá do Conselho, e aí eles queriam que a gente refizesse, né, essa resolução da UFBA, e a nossa luta era essa, Rosângela, para que a gente tivesse uma resolução que foi editada com vigência com base na lei que estava vigente à época, que não foi referendada pelo CPRSC, mas não foi por inércia nossa, porque a UFBA fez a parte dela, entendeu? Então, a nossa discussão se dá em torno disso, de garantir aquilo que a gente aprovou lá atrás, porque isso tem efeito financeiro retroativo, entendeu? Opa! Então... Não, e é um direito, né? Pergunta de e-mail aí, porque a galera aqui da BTT da UFBA, a galera que está na creche, tem essa demanda, é uma demanda fundamental, estruturante aí para a UFBA. Eu posso falar sobre essa diferença do... Eu não sei se foi isso que você perguntou, Ana, da diferença de tirar a trava do doutorado, qual é o acréscimo que dá. Não sei se Isso, e aí você aproveita, porque aí, apesar do tema de hoje ser a discussão em cima da mesa sem impacto financeiro, mas a gente termina caminhando em algum momento para falar do que tem impacto financeiro, né? Então, como você comentou sobre a questão que está na proposta do projeto de federação, a questão de tirar a trava, principalmente beneficiando o EBTT, e já que a gente está numa mesa para falar do EBTT, então eu queria que você explicasse melhor para a gente aí essa dinâmica, como é que a carreira BTT pode se beneficiar aí. Já que está de novo com esse debate aqui, eu vou abrir de novo aqui um negócio aqui para facilitar a explicação, certo? É outro público. É isso, porque senão eu não consigo explicar. Eu só vou pedir desculpa para vocês, porque está com a terminologia do magistério superior, mas eu vou utilizar o vocabulário do magistério EBTT, certo? Agora, eu vou compartilhar aqui, vou precisar que vocês liberem aí para a galera ver. Deixa eu olhar. Diego, tem que ser Diego. Diego, libera aí, Diego. Aí, liberou. Diego é rápido. Vê se dá para aumentar aí. Não sei se sou eu que aumento. Deixa eu ver aqui. Acho que, Diego, se você me tirar aqui, aumenta a tela. Pode me botar na espera. Também. Para esse momento, acho que são boas ideias. Então pronto. Olha só. Deixa eu jogar aqui um pouquinho para cima. Tem 3 fatores que vão influenciar na nossa carreira, certo? O nosso regime de trabalho, a nossa titulação e os steps, os degraus de avanço funcional, certo? E é aqui que vai estar esse debate aqui sobre a retirada da trava do doutorado. Então, olha só, você é professor 20 horas, 40 horas sem DE ou então DE. Se você é 20 horas e vai para 40 horas sem DE, você recebe, sendo 40 horas sem DE, mais 40% do vencimento básico. Podem pegar a tabela, daqui a pouco eu vou abrir a tabela aqui com vocês vão ver isso, certo? Aí você vai para isso aqui, 40, né? Mais 40%. Se você é dedicação exclusiva, você ganha o dobro do que ganha o professor 20 horas. Qual era a proposta do PROIFES, por exemplo, lá atrás? A proposta do PROIFES para valorizar o professor DE é que essa proporção, em vez de 100%, fosse 120%, né? Então, a gente ganharia 1,2 a mais do que o professor 20 horas, sendo DE, certo? Aí, o segundo fator é esse aqui, ó. O segundo fator que vai influenciar na nossa remuneração, na nossa malha salarial, é a nossa titulação. Aqui que entra o debate sobre o RSC.
Então, eu vou tratar aqui, professor DE, que eu acho que vai ser uma grande parte. Se não for a grande parte aqui da live, vocês me avisam. Se tiver gente aqui que tiver mais gente, 40 horas ou 20 horas, é só me falar que eu também faço essa mesma discussão com base nesses regimes de trabalho. Mas vou supor aqui que a maior parte é DE, certo? Se a maior parte é DE, é assim que vai ser a nossa RT. Se você tem aperfeiçoamento, você ganha 10% a mais do seu vencimento básico, é a sua retribuição por titulação. Se você tem especialização, 20%. Se você tem mestrado, 50%. Se você tem doutorado, 115%. É por isso que o RSC é tão importante. Por quê? Porque a sua RT pula de 50% para 115%, certo? É por isso que o reconhecimento de saberes e competências é tão importante no magistério EBTT. Não é à toa, inclusive, que a FASUBRA incorporou isso na sua proposta de reestruturação de carreira, né? Para que aqueles técnicos que têm... Minha esposa é técnica, minha mãe é técnica, a bibliotecária é aposentada, né? E eu acompanho muito, portanto, esses debates, inclusive por convivência familiar. Então, eles incorporaram esse debate do RSC, porque isso é fundamental para aqueles que, por exemplo, não tenham mestrado, possam receber a RT de mestre. Aqueles que não têm doutorado possam receber a RT de doutor. E veja que a malha salarial lá dos técnicos é muito mais defasada do que a nossa, porque eles não fizeram o acordo que a gente fez em 2015. Então, eles estão com a defasagem muito maior, certo? Então, isso aqui é o que a RSC garante, certo? O RSC garante isso aqui, você dá esse pulo de 50% de RT para 115%. É isso aí que a RSC garante. O que é que a RSC não garante? Isso aqui, ó, certo? Então, eu vou usar a terminologia agora do magistério EBTT. Você está na D1, que é a classe ali inicial do probatório. Você terminou o probatório e tem mestrado, você pode subir para D2, certo? Se você tem doutorado, você pode subir para D3. Mas para você sair para D4, né, que seria o equivalente a associado D no magistério superior, para você sair para D4, você precisa ter doutorado, certo? Então, o que é que vai acontecer? Você vai ficar na classe D3, no último nível da classe D3, então você vai ser 304, mas você não vai conseguir sair do 304 para o 401. Ou seja, esse pulo aqui, ó, você não vai pegar no seu vencimento básico, certo? É esse pulo aqui que você não tem no seu vencimento básico. Então, eu vou interromper aqui a transmissão, esse compartilhamento aqui, e vou colocar a tabela do EBTT aqui no caso da UFBA, certo? Deixa eu pegar aqui, peraí. Peraí. Ó, é isso aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Acho que é essa aqui. Pronto, tá dando para ver aí? Essa aqui é a tabela da UFBA, certo? Eu estou usando como referência aqui, aí vocês têm que me avisar. Eu estou vendo que a professora Solange aqui está me falando dos institutos, né? Mas olha só, aí Rosângela pode me ajudar, viu, professora? Mas aqui eu estou pegando o magistério EBTT das universidades, estou pegando aqui o caso da UFBA. O que é que vai acontecer aqui, ó? Vou botar aqui, você é professor DE, então aqui é 20 horas, aqui são 40 horas, aqui é dedicação exclusiva. Se você está na classe D3, certo? Você está aqui, ó, 304, certo? Você é dedicação exclusiva, está na 304. E você tem o RSC de doutor, em vez de você ganhar R$10.094, você ganha R$14.468. Mas você não dá esse pulo aqui para baixo, certo? Porque esse pulo aqui para baixo, para sair de 304 para 401, você só dá se você tiver o doutorado. Aí, qual é a nossa proposta pelo PROIFES? A nossa proposta é retirar essa trava do doutorado para você sair do 304 para o 401. E aí, dentro do 401, você consegue ir avançando. 401 para 402, 402 para 403, 403 para 404. Você não vai conseguir virar titular, certo? Porque aí ainda manteria
essa trava da titulação de doutor para a classe de titular, que seria a última classe. Mas isso significa dizer que você poderia dar esse pulo de 25%. Né? Então, quem, por exemplo, já está mais tempo na carreira aí, nos institutos federais, vocês vão me ajudar aí agora, viu? Porque eu posso estar me atrapalhando. Aí, a professora Solange fez essa provocação, a Rosângela pode trazer a resposta para isso. Mas aí, quem está mais tempo no 304 não consegue pular para o 401 por conta disso. Aí eu estou vendo que Solange está falando aqui que consegue pular para o 401 sem o doutorado, ou seja, não recebe essa titulação, recebe o pulo de 401, né? Mais esses 25%, mas não vai receber a titulação de doutorado, a não ser que tenha a RCC. Cá já. Na nossa carreira, você consegue, só que você não recebe como doutor. Você tem razão. A gente consegue subir, mas nossa retribuição por titulação, ela não tem esse pulo. É a mesma trava. Você não consegue para titular, isso sim. Aí você não vai conseguir fechar para titular, porque daí precisa do doutorado. Acho que é isso. Mas acho que essa proposta nos ajuda a ganhar a longo prazo. E Emanuel e Ana, a gente estava, hoje à tarde, estava fazendo uma discussão sobre aposentadoria, que eu acho que a proposta, quando a gente pensa na tabela, a gente consegue incorporar toda a carreira. O que eu estou dizendo com toda a carreira? O pessoal que já está na ativa, os que já se aposentaram, e os que vão se aposentar, e fica mais atrativo, inclusive, para outros colegas, né, terem e sentirem vontade de prestar um concurso e vir trabalhar nos institutos federais. E aí, o que eu quero dizer com futuro de aposentadoria é que, para aqueles que entraram na mudança da lei para a aposentadoria, que incorpora a média salarial, eles ficam mais tempo com um salário maior, né? E aí conseguem uma média mais substanciosa e mais melhor, né? E quem tem equiparação, não são muitos, mas aqueles que têm equiparação e paridade, eles vão também receber um aumento melhor, né? Ainda estamos com perdas, mas as perdas a gente faz parte da nossa luta, a gente não vai desistir de recomposição, isso é um processo. Mas a proposta de carreira que a federação está abrindo, ela é uma proposta que valoriza e que prevê a carreira como um todo e os docentes como um todo. Os que vêm, possivelmente, a compor o quadro, aqueles que já estão no quadro, e aqueles que já saíram do quadro, e a possibilidade de uma melhora na sua aposentadoria, aí, de acordo com seu tempo de trabalho. Porque eu acho que isso também é relevante para esse nosso processo. Isso foi um ponto que a gente estava comentando nos bastidores, né, professora Rosângela, de que até então a gente não tem muito contemplados os aposentados, né? Então, a gente conseguiu, lá no termo de compromisso assinado dos benefícios, né, na mesa permanente de negociação, auxílio creche, alimentação e plano de saúde, mas o único que tem algum alcance nos aposentados é o auxílio saúde, né? E aí, você trazer essa visão também, esse olhar, é importante para que a gente consiga dizer que estamos de olho nisso, que a gente se importa com os nossos aposentados e nossas aposentadas, e a gente sabe o quão sofrido tem sido, né, porque é o momento da vida em que a gente gasta mais com plano de saúde, gasta mais com remédio, né, e vê o seu salário, né, cada vez mais reduzido, seu poder de compra por conta da nossa situação econômica, né, e a inflação e etc. Então, tudo que a gente vem acompanhando e que para os e as aposentadas é
essa situação se agrava, né? Se complica. Tem uma pergunta ali, né, Ana? Eu estou com a professora Raquel aqui, que disse que a gente tem que cobrar do governo com firmeza e constância. Eu acho que isso tem sido duas palavras importantes nessa trajetória de negociação aí do PROIS Federação. E tem a pergunta aqui de professora Meire. Eu queria só fazer uma pontuação que eu achei muito interessante, é que a professora Solange está acompanhando a gente, né? Ela foi muito certeira quando ela disse assim, essa tabela já foi apresentada nas outras lives. Então, é isso, professor. Eles falaram aqui que estão no 404 sendo mestre. Então, na verdade, o impacto é mais na aposentadoria mesmo. Eu acho que é porque, como eu domino mais a pauta do magistério superior, deve ter me atrapalhado mesmo. Emílio também falou aqui isso, que ele é mestre e está no 404 e tem RSC. Ou seja, o debate mais é da média mesmo. Uhum. Né? E é importante a gente apresentar essa tabela que o professor Emanuel está construindo, se apropriando cada vez mais, é que a interação com o chat vai fazendo a gente melhorar a tabela, dizendo, precisa acrescentar isso, precisa, né, dar uma informação mais elaborada, mais organizada. Então, isso é um agradecimento também a toda a participação das pessoas que estão aqui com a gente no chat, discutindo, para que a gente possa melhorar e qualificar a informação. E a pergunta de Meire é para a professora Rosângela. O que muda nos institutos federais em relação ao que está sendo apresentado? Eu acho que tem a ver com a RSC, porque ela pergunta logo depois. Meire, eu não sou expert nessa área, eu tenho minhas limitações, mas acho que fica a dica aqui para a gente fazer uma live, né? Porque você tem diferentes entradas, anos, como é que é, gerações, né? Você tem diferentes gerações para aposentadoria. Então, isso muda. Mas, no geral, uma boa parte dos professores que estão aqui entraram, não os mais novinhos, né? Entraram no ano em que a aposentadoria conferia a média dos maiores salários. Isso mudou. Então, por isso que eu não me preparei para isso, me perdoe, mas por isso que eu acho que entendo que seja importante a gente fazer ele. É um tema mais complexo por conta das mudanças das leis, e aí as gerações, enfim, isso tem todo um outro desdobramento. Por isso que os escritórios de advocacia têm que analisar caso a caso, né, tempo a tempo, para poder ver qual que é o melhor caminho. Mas, nesse caso da média salarial, altera substancialmente, né? Porque você vai ter um salário mais alto, e aí a média desses salários mais altos é que vai fazer o cálculo, compor o cálculo da tua aposentadoria. Então, isso faz toda a diferença quando você vai se aposentar. E tem uma questão que a nossa advogada aqui frisou, que eu acho que é bom a gente lembrar, que estarmos nós todos com as nossas progressões em dia faz também uma diferença absurda. Porque, assim, ainda tem o MEC, isso é uma das pautas que a gente também vai levar, uma compreensão equivocada e ilegal na nossa percepção de mudança do tempo em que você altera o seu... que é ilegal porque na lei você tem um interstício de 24 meses. Então, independe do dia que eu protocolo isso. Então, se eu protocolar 3 meses depois, eles não podem sequestrar esses 3 meses e começar pelo dia do protocolo. Não, eles precisam respeitar a lei que institui, na nossa criação, que institui o interstício de 24 meses. Então, essa também é uma compreensão nossa e uma defesa nossa que também vai compor que também compõe as nossas pautas lá nas mesas nesta mesa permanente de negociação. Então, eu não posso te explicar mais sobre isso, mas posso me comprometer aqui com Ana, com Emanuel, para a gente trazer alguém que domine fluidamente, né, essas legislações e essas gerações de aposentadoria, possíveis aposentadorias,
para a gente poder se aprofundar mais. Professor Emanuel tinha um comentário a fazer sobre isso, né, professor? Eu posso comentar rapidamente sobre esse negócio da aposentadoria, eu só não vou lembrar exatamente da tabela da regra de transição, certo? Mas é assim, a gente tem basicamente as seguintes gerações previdenciárias. Quem entrou até 28, 29 de novembro de 2003, né, recebe como aposentadoria o último salário de contribuição, certo? Porque quando a gente aposenta, a gente sempre vai ter uma perda. Então, tem coisas ali que são da ativa que vão sair quando você aposenta. Mas você aposenta com o seu último salário de contribuição, que é o que serve de base de cálculo para o desconto do INSS. Isso para quem entrou na universidade até o finalzinho de 2003. Aí, a partir de 29 de dezembro de 2003, assim, praticamente no final de 2003, ou seja, a partir de 2004, quem entrou entre 2004 e fevereiro de 2013, não recebe como aposentadoria o último salário de contribuição, recebe como aposentadoria uma média, a gente chama isso de terceira geração. Tem a primeira e a segunda geração, que é essa galera que vai até 2003, tem a terceira geração, que a gente chama que é esse pessoal que entrou entre 2004 e fevereiro de 2013, que a aposentadoria é uma média, certo? E essa média não tem teto, não tem limite de teto. O que é que isso significa dizer? Quanto mais rápido você chega no topo, quanto maior a sua remuneração, quanto mais em dia está o seu avanço profissional, promoção, progressão, esse ponto que a gente estava debatendo aqui, de você poder avançar, né, não trava do doutorado, embora tenha essa diferença que Emílio e Solange falaram aqui no BTT, que vale para o magistério superior, mas não vale para o BTT. Quanto maior a sua remuneração, maior a sua média, certo? Quem entra a partir de fevereiro de 2013, aí também tem uma média, só que essa média fica limitada ao teto do INSS, que hoje é quase R$8.000, 7.800, mais ou menos, né? Quase R$8.000. O que ultrapassa o teto, você paga a previdência complementar, que é a FUNPRESP, embora a FUNPRESP você possa escolher por não pagar, entendeu? Então, essas são as gerações previdenciárias. E aí, no caso, para você poder aposentar, você vai ter que provar que você vai ter... Essa média é calculada assim, depois que você tem 20 anos de serviço público, você recebe 60% da média, certo? É o que passou nessa reforma de Bolsonaro, essa reforma previdenciária de 2019, que é a emenda constitucional 103. Então, quando você completa 20 anos, se você está no sistema da média, você tem direito a receber 60% da média, né? A cada ano trabalhado, você aumenta mais 2% na sua média. Por isso que a gente disse que a gente precisa trabalhar 40 anos para receber 100% da média. Não é para receber o nosso último salário, não. É para receber 100% da média. Então, você, além disso, você precisa ter 25 anos de efetivo exercício no magistério, entendeu? Tem a idade mínima, que eu acho que é 60 para homem e 55 para mulher no magistério BTT. Aí tem as regras de transição, né? Que você tem que somar a idade com o tempo de contribuição e tal. Que eu acho que, no caso das mulheres, no magistério BTT, começou com 81 em 2019, cada ano vai aumentando, né? Saiu 81 para 82, agora deve estar o quê? 86, por aí. Né? Os homens, acho que era 91, né? Agora deve estar em 96, por aí, né? Acho que é 96 que está esse ano. Mas aí esse é o ponto específico da aposentadoria. Então, quanto melhor tiver quanto maior o seu salário, maior a sua média. Isso é especialmente importante para quem entrou entre 2004 e 2013, né? E para quem entrou depois de fevereiro de 2013 também, porque você tem quanto mais alta a sua média, mais rápido você chega no teto e maior a sua previdência complementar, né? A previdência complementar, evidentemente, que não é o sistema ideal para a gente. A gente não está debatendo se ele é bom ou ruim. A gente está dizendo o que é, né? Como é que ele existe, como é que ele funciona, entendeu? Que bom. Que bom que você sabe as datas e as gerações. Eu só não lembro esse negócio dos pontos na regra de transição. Me lembro, assim, vagamente de cabeça, entendeu? Só que tem que olhar lá os pontos. Porque aí é uma disputa, uma conversa que ficou um pouco de lado, né? Porque aí envolve a Previdência e toda a reforma que aconteceu. Mas algo tá na geladeira, né? No dia que a gente tiver a chance de falar sobre isso novamente, com certeza pautaremos.
Eu acho que a gente está no Congresso, né, Ana? Ana, acho que a educação precisa se juntar e mudar a vibe, né, a vibração do Congresso. Precisa de um Congresso mais progressista, de um congresso que entenda a educação como algo importante, que não fique caçando fantasma atrás das portas, queimando o livro. Então, a gente precisa fazer a nossa parte também, não só na luta sindical, mas a nossa parte como cidadãs e cidadãos, que é uma mudança radical nesse quantitativo do nosso Congresso, que não ajuda. Uhum. A gente já está caminhando para 1h15 da nossa live, eu acho que a gente já pode pensar num encaminhamento aí final. Tem uma pergunta de professor Emílio, tá? Que ele diz assim, uma pergunta boba, por que professor mestre não pode ir para titular? Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui, que aí a gente faz tudo de vez. Não, essa é a única pergunta. Não, tem a professora Flávia, que ela diz assim, tem uma pergunta para os colegas que estão mediando a mesa e são da UFBA. Sou professora titular da BTT, que atuo na creche da UFBA. Na minha ficha funcional consta que sou classe 5, nível 1. Deve ser porque a classe 5 seria a 5ª classe. Nível 1 porque é nível único, não tem mais de um nível no titular. Deve ser por isso. Tem que ver se está batendo certo na remuneração, entendeu? Eu fiquei me perguntando qual seria a pergunta, que ela tem uma pergunta... É porque realmente, se eu não me engano, olha só olhando lá na lei e na tabela, mas eu acho que realmente não existe D5. É titular, não é, Rosângela? Titular. É professor titular. Mas eu imagino que essa pergunta de Flávia deva ser isso. O 5 deve corresponder a titular, o 1 deve corresponder a nível único, né? Deve ser isso. Isso. E essa é a pergunta de Emílio, eu acho que de boba não tem nada. Na verdade, é a pergunta fundamental. Porque se não tem essa trava, que eu imaginava que tinha para o magistério BTT do doutorado para subir para 401, se vocês não conseguem virar titulares com mestrado, é porque tem a trava para virar titular, entendeu? Então, esse debate seria isso. Então, a galera deve estar travada no topo da carreira, não no topo, né? Porque o topo seria titular, mas não consegue chegar no topo por causa dessa trava da titulação. Isso. Os dados que eu me lembro que Eduardo que eu falo é Eduardo Rolim, né? Trouxe sobre essa questão da titulação, é que nas universidades, no magistério superior, era 65%, 66% do doutores. Acho que a Rosângela deve ter esse dado. Eu acho que eu baixei esse dado aqui, eu posso até tentar recuperar. Então, tente recuperar. E no magistério BTT, a titulação era de doutores era de 29% ou 30%. Acho que era 30%, girava em torno de 30%. Ou seja, deve ter um monte de gente que está nessa situação de professor Emílio, entendeu? Que está no 404, com o RSC de doutor, mas não consegue subir para o titular, ou seja, a média fica rebaixada por causa disso. Né? Ou seja, essa é a discussão da trava. Né? Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar essa tabela de Eduardo, que eu acho que eu tenho salvo aqui na minha pasta dessa parte de negociação, né? Deixa eu ver aqui se eu acho. E aí, Rosângela, enquanto ele está aí procurando material, eu quero saber de você, assim, na live de ontem, a gente meio que finalizou, aproveitando que a professora Raquel está no chat, com um comentário, assim, de que ia ter muito trabalho nos bastidores, né? Então, o que é que a gente pode esperar, né, desse íntere até o dia 27 de maio? Como é que você acha que essas propostas, elas têm algo mais a ser feito aí nos bastidores? A gente agora fica numa atitude mais passiva mesmo, cuidando agora da próxima mesa, da mesa de amanhã, que é uma mesa importante também. O que é que você está pensando aí do futuro? Eu entendo que a gente precisa, sim, se preparar. Eu acho que dos bastidores, politicamente, agora não é o momento, mas entendo que ela vai ser necessária em algum momento por conta das respostas que o MEC ficou de nos trazer. Uma das respostas, inclusive, tem a ver com a carreira TAI, né, que é uma reivindicação dos técnicos administrativos, que é
que eles possam se concorrer aos cargos de diretor e reitor. E aí esse é um pedido bastante delicado, porque essa trava está na nossa lei de criação, o que significa levar nossa lei de criação para este Congresso. Então, assim, penso que, às vezes, o momento não é adequado, não que a pauta não seja necessária, e eu entendo que ela é, e ela é importante. Mas a gente também faz uma reflexão, o próprio MEC fez essa reflexão, olha, corremos um sério risco de colocar vários jabutis, né, na linguagem política, dentro da lei, e isso fazer muito mais, trazer muito mais malefícios do que benefícios. Então, acho que a gente precisa refletir um pouco sobre isso, como fazer, quem sabe, no movimento de mudança desse congresso aí, essa pauta precise, né, tenha que voltar para a gente conseguir efetivá-la. Eu entendo que a gente precisa se preparar muito mais com diferentes cenários, então, dependendo do que o MEC trouxer de resposta, um cenário X, como é que a gente pode fazer a nossa argumentação. Então, na questão de fundamentação das argumentações no espaço de negociação, e trazendo também outras pautas e exigindo um tempo para que essas pautas tenham respostas, né? Eu sei que a nossa ansiedade faz com que o tempo da negociação seja quase insuportável, mas ele é um processo. Eu acho que tem uma das coisas que eu costumo dizer para as minhas alunas do magistério, que a gente precisa, às vezes, acalmar o coração e deixar com que, assim, fomentar para que os espaços tenham o máximo possível de tranquilidade, mas não menos pressionados ou não menos exigentes, para que ele se construa e se constitui. Então, como a gente leva a proposta, eles trazem a resposta. A gente leva a proposta, eles trazem, não gostamos disso, muda aquilo. Então, isso é um processo de negociação. Então, faz parte do processo. Então, acho que é isso, Ana. Então, prontos, e Emanuel, prontos e prontas lá para fazer a luta pela categoria, por toda a categoria, por todos os espaços de trabalho e pela nossa saúde, como eu disse antes, né? Física, mental, enfim, espiritual, o que a gente puder resguardar e proteger, né, de todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação pública federal do país, principalmente da parte da oferta técnica e tecnológica. Obrigada, professora. Professor Emanuel, achou o material? Achei aqui. Deixa eu apresentar rapidinho, né, que eu acho que aí já está. Esse material aqui é de Eduardo Rolim, viu? Inclusive, vou botar aqui na primeira página só para dar os créditos a ele, né? O professor Eduardo tem um histórico aí de elaboração de carreira, né? Estou botando aqui rapidinho só para dar os créditos a ele. Foi uma apresentação que ele fez, eu acho que foi na PUFSC, se não me engano. Então, tem várias coisas aqui. Isso é um histórico de fevereiro, né? Não está atualizado com o processo atual, mas essa informação que eu disse é essa aqui, ó. Percentual de docentes por regime de trabalho, certo? Então, aqui, tanto no magistério superior como no magistério ABTT, 85% no superior, 86% na BTT é DE, né? E isso aqui é titulação. Então, o magistério superior tem 66% de doutores, né? 84% quando você está falando dos professores visitantes. No magistério ABTT, a gente tem 29% de doutores. Então, isso aqui é o ponto, na verdade, que o professor Emílio estava falando, entendeu? Só quem está aqui com essa titulação de doutor, esses dados aqui são de Eduardo. Eu acho que ele colheu isso no censo do MEC, né? Do INEP, se eu não me engano. Mas aí só ele que poderia confirmar. Mas só esses daqui com a titulação de doutor, isso não é RSC, né? Que eu me lembro da apresentação de Eduardo. Isso é titulação mesmo. Então, só esses com aqui... RSC, Emanuel, com RSC você não consegue ir para professor titular. Ou seja, só esses 29% aqui é que subiria para titular, entendeu? Ou seja, o que é que isso significa dizer? Para o magistério superior, 2/3 aqui tem condições de virar titular, tem potencial de virar titular. No magistério ABTT, só 1/3
tem os requisitos para virar titular. E aí esse debate da trava, não sei, viu, Solange, que anos são esses dados. Aí eu realmente, porque esses dados não são meus, eu tô pescando os dados aqui de Eduardo, né? Eu realmente não sei de quando são esses dados, mas isso ele pode confirmar. Ele tem participado dessas lives, participou inclusive de uma nossa, mas não foi específica de ABTT. Mas acho que a gente pode fazer outra também sobre a ABTT, entendeu? Inclusive com a presença do próprio Eduardo e a diretoria também de ABTT nossa do Proifes, que eu acho que é Romeu. É Romeu? Romeu. Né? Que aí ele vai ter informações mais precisas, entendeu? Eu realmente não tenho. Raquel está dizendo que são dados de março. Esses dados aí. Eu vi aí que estava no ano de 2024, é desse ano ainda. Eu acho que deve ser de fevereiro, porque isso aqui, ó, ele está trazendo, ó, deixa eu chegar aqui em cima. Fevereiro de 2024. Deve ser fevereiro, ou seja, início desse ano. São dados do início desse ano. É isso. Uhum. E aí eu queria só pontuar aqui que Meire escreveu, né, que a nossa luta BTT na UFBA leva o nome de uma grande mulher, professora Fernanda Almeida, que é nossa diretora, né, do financeiro, né, da PUB, que foi a primeira professora BTT aí a titular aqui na UFBA. Né? Então, comentários de professora Raquel, né, que os resultados da nossa luta dependem da correlação de forças, o governo Lula abriu as mesas de negociação, nos recebe, acolhe nossas pautas, responde, não do modo que gostaríamos, mas responde, isso a fala a partir da fala de professora Rosângela, né, de que a mesa de negociação é um processo, e é um processo que nem sempre dura o tempo que a gente gostaria, né, nesse tempo acelerado que a gente está, 240 caracteres, então a gente quer tudo em velocidade, mas as mesas têm seu tempo, né? É democracia, mas com um parlamento altamente problemático para as universidades. Então, é isso, né? Eu já vou me encaminhando aqui para o nosso final, e eu gostaria que, se vocês têm algo mais a falar para finalizar a nossa live hoje, por favor, um minutinho para cada um antes da gente encerrar. Eu quero fazer um pedido para vocês divulgarem aí os QR Codes e os processos de ajuda. A gente está apoiando o ADURGS, que é nosso sindicato lá do Rio Grande do Sul. Então, no Sindi Edutec, a gente tem feito esse movimento. Eu sei que vocês também têm feito esse movimento. E um outro pedido que eu tenho para fazer para toda a nossa categoria é que esse ano nós temos ano de eleição municipal. E aí a gente precisa de prefeituras que defendam a educação, que sejam mais progressistas e que tenham pautas que entendam a população na sua diversidade e respeitem principalmente a Constituição nos seus artigos, onde nos permite uma educação laica, uma educação pública de qualidade, e que todos e todas brasileiros têm e brasileiras têm direito. Então, acho que a gente precisa se comprometer a fazer essa parte que nos compete para que esses processos de negociação não sejam tão sofridos como foram sejam invisibilizados como foram nos anos anteriores, nas duas gestões anteriores, depois do golpe da Dilma, e o quanto isso impactou nessa gestão atual, que mesmo nos recebendo tem suas dificuldades com o parlamento. E uma grande obrigado à PUB por esse espaço, pela partilha, pelo público. Muito obrigada a vocês que conversaram aqui com a gente. Eu acho que essa urbanidade me deixa feliz e em paz e me dá mais gás para fazer a luta. Obrigada, professora Rosângela, professor Manuel. Quero agradecer também pelo convite e participando das lives, agradecer pelos comentários também sobre essa questão do avanço aí, porque já vou incorporar isso. Eu, de fato, me dedico mais às reflexões do magistério superior, né? Então, vou incorporar isso. Então, já agradeço aí, professor Emílio, professor Solange,
e todos os outros que comentaram. A professora Flávia, ela está falando aí, eu acabei de consultar o site da Prodep e ela está constando lá como D5, realmente não está como titular, viu, Flávia? Está como D5, que de fato é uma classe que não existe, está como D501. Mas eu suponho, é porque eu estou olhando o site da Prodep exatamente agora, eu fui lá consultar a magistéria BTT, e ela está preocupada com o cálculo de aposentadoria, e essa é a preocupação importante para a gente, né? Se precaver em relação à nossa velhice, né? Eu acho que está tudo certo, mas é bom dar uma consultada aqui com o jurídico, viu? Para ver depois lá com a Prodep se tem algum problema, de fato, em relação a isso. Mas eu acho que está tudo ok. Só talvez seja uma questão de sistema mesmo, de colocar a terminologia incorreta. Mas agradecer, dizer que a gente está fazendo esse esforço de organização de materiais, né? Acho que a gente está chegando numa fase importante. O governo disse que essa é a última proposta que eles vão apresentar. Então, eu acho que a gente precisa ter muita responsabilidade de trazer esses dados, e isso é um esforço cansativo aqui, de ficar fazendo essas lives, né, organizando materiais. A gente deve virar a madrugada aqui preparando materiais. A gente tem assembleia amanhã aqui na UFBA, né, da PUB aqui para a UFBA. Então, espero que a gente tenha aí nas nossas universidades, nos nossos institutos, né, tranquilidade para analisar essa proposta, e espero que as propostas que o PROIFES fez, com muito cuidado, sejam atendidas, né, porque isso realmente pode trazer um resultado muito positivo para a gente. Tem anos aí que, em alguns casos, para quem está na BTT, podem ultrapassar até 30% em 2 anos, né. Então, eu estou animado com essa proposta. Cansado, porém animado. Cansado com essas coisas de greve, nessas brigas, às vezes, que não fazem muito sentido, mas animado, porque eu acho que a nossa proposta é uma proposta real e que tem capacidade de entrar dentro do planejamento do governo. Então, eu acho que a gente tem tudo para conseguir conquistar aí o aceite das nossas propostas. Obrigada, professor Emanuel, obrigada, Rosângela. É isso, né? Não é por falta de negociação, não é por falta de organização, não é por falta de sistematização, né? A gente tem demonstrado uma capacidade impressionante e resiliente de pensar em alternativas, né? Para que a gente melhore a nossa malha salarial, para que a gente avance na nossa carreira, e é por isso que vale a pena estar na PUB por causa disso, vale a pena estar no PROIFES Federação por causa disso. Isso nos dá esperança, isso nos mostra que estamos num caminho crescente de evolução e de mostrar formas alternativas e tão eficientes de ganhos, né, na nossa carreira. Então, eu só queria agradecer também a Ró, a Emanuel, a dizer que professora Isaura, que também estaria com a gente na live de hoje, teve uma questão pessoal, familiar, de saúde, e aí não pôde estar conosco. Eu espero que a situação já esteja melhor, que ela esteja bem, né, que a família esteja bem, e a gente segue aqui mandando boas vibrações, e eu gostaria de agradecer imensamente a quem ficou com a gente até agora aqui no chat, porque é para isso que a gente faz as lives, é para vocês, é por vocês, a gente adora essa interação, a gente cresce junto, a gente informa, mas também é informado, a gente também se constrói aqui nesse momento de conversa, né, com responsabilidade, com cordialidade, que é algo essencial no viver, né, da humanidade. Então, só agradecer e lembrar de curtir, compartilhar, mandar para os colegas, para as colegas, né, e dizer que amanhã a gente tem plantão da greve APUB. Vamos tentar fazer a partir das 9, 9h30, a mesa tá chamada para as 10h30, então a gente vai tentar entrar ainda de manhã antes da mesa com a professora Raquel, e vamos seguir durante a manhã para trazer as informações de primeira hora, né? Vamos ver o que é que vai acontecer, a expectativa é essa, vamos ver se a gente consegue. Sigam a gente, fica de olho aí nas nossas redes, para saber se a gente conseguiu esse intento mesmo, esperamos que sim. Um beijo para todos vocês, boa noite e até amanhã.
Boa noite, gente. Até amanhã. Amanhã de manhã, né? 10 horas. Amanhã de manhã.